Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, para você, para toda a sua casa, para toda a sua família. Estamos hoje, nesta data, 17 de julho do ano de 2022, iniciando aí mais uma lição da nossa EBD. O nosso trimestre, ele tem por tema geral os ataques de Satanás contra a Igreja do Senhor, contra a Igreja de Cristo. E nessa terceira lição nós iremos estudarmos um texto, um assunto de suma relevância para os nossos dias. É uma verdade o que nós estamos vivendo. É uma verdade o que nós estamos vivendo. Dias difíceis, dias aonde os padrões bíblicos da moral já não é aplicado em nossa sociedade e, infelizmente, na vida de muitos que se dizem cristãos. Vamos à nossa EBD, a nossa terceira lição. O nosso tema é a sutileza da imoralidade sexual. Esse é o nosso tema. Nós vamos agora para a verdade textual. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Nossa verdade prática. As Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento, constituído por Deus. Essa é a nossa verdade prática. Nós vamos, sem perca de tempo, trazer aos nossos alunos, a você que todos os domingos tem participado da nossa EBD. Se você não assistiu os outros vídeos da primeira e da segunda aula, faz aí um regresso aí, um retrocessozinho aí, assiste, dá lá um ok, se inscreve, compartilha o nosso canal para que possamos continuar levando a palavra de Deus. Vamos para a nossa leitura bíblica. Nossa leitura bíblica é a leitura que vai nos dar base para o nosso assunto, que é a sutileza da imoralidade sexual. 1 Coríntios 6, versículo 15 ao versículo de número 20. Fala assim a palavra de Deus. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e far-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse é o primeiro texto base. O segundo texto está em Romanos 1, 26 ao 28. Pelo que Deus os abandonou, as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão,
cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não quiseram ou não se importaram ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Esse é os nossos dois textos base que servirão como plataforma para discorrermos o assunto da nossa terceira lição, cujo tema é a sutileza de Satanás, a sutileza de Satanás em relação à imoralidade sexual. Nós vamos trazermos a introdução da nossa lição. A introdução. Nesta lição, iremos abordar questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosa e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Por exemplo, o sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras, que eram vistos como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Da mesma forma, o adultério, que já foi tratado como crime, também passou a ser visto com naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade. Nós estamos na nossa introdução e a gente vamos falar exatamente sobre os ataques de Satanás contra a igreja de Cristo. E um desses ataques de Satanás contra a igreja de Cristo é levar a igreja a perder a sua identidade, perder o seu parâmetro de regra e fé. É trazer os costumes ímpios para dentro da igreja. Nós estamos vendo na introdução que muitos já estão vendo, não vamos dizer todos, mas muitos já estão vendo que o sexo fora do casamento, a homossexualidade, a fornicação, isto já está sendo visto como algo normal. Algo que, afinal de contas, não faz mal a ninguém. Afinal de contas, nós vivemos uma sociedade que vive uma filosofia de vida hedonista. O hedonismo é que vive essa filosofia de vida. O prazer acima de tudo. O prazer é o sentido supremo de uma vida terrena. Nós estamos vendo essa normatização e essa normalização, infelizmente, ela não está só lá fora. Ela está entrando, e infelizmente já entrou em muitas igrejas. Mas hoje nós iremos vermos alguns pontos dentro da nossa lição, certo? Para que nós, a Igreja do Senhor, possa ficar firme contra os sutis ataques de Satanás à Igreja do Senhor. Vamos ao nosso primeiro ponto. O nosso primeiro ponto tem como tema aqui, subtema, né? A revolução sexual. Um novo paradigma para a sexualidade.
O paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevaleceram eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercida dentro dos padrões estabelecidos por Deus, certo? As relações sexuais deveriam ser heterossexuais e monogâmicas. Heterossexuais e monogâmicas, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Ok? Nós estamos vendo que foi mudando, o tempo foi passando e Satanás ele foi trabalhando as suas sutilezas. Satanás ele trabalha todos os dias para manchar a vida da igreja, manchar a noiva de Cristo. Mas nós temos uma defesa contra ele. É a oração e a palavra de Deus. Certo? A oração e a palavra de Deus. Então, houve aí esta evolução, né? Esta revolução sexual, aonde todo modelo de sexualidade era partia dos princípios bíblicos. E o tempo foi passando e Satanás foi ganhando terreno. E hoje a gente vê, infelizmente, muitos que se dizem igreja do Senhor, estão vivendo a sua própria filosofia, sexual, desvencilhado totalmente das regras divinas, da vontade divina. Não tem mais e não são mais conservadores, né? A gente percebe aí que dentro desta revolução, o casamento que a Bíblia nos ensina que ele deve ser heterossexual, né? Sexos opostos, hoje, quando passa a ver pessoas do mesmo sexo se relacionando, é normal. Isso é normal. Quando vemos um casamento heterossexual, porém, ele não é monogâmico, ele é poligâmico, isso é normal. Muitos que aderem um casamento heterossexual vive hoje uma poligamia dentro deste casamento. E isso é sutilezas de Satanás introduzida dentro da família, dentro de um lar. Isso é totalmente avesso acerca do que Deus deixou. Então, nós, como Igreja do Senhor, não podemos de forma alguma aceitarmos um casamento que não seja segundo os padrões divinos. Quais são os padrões divinos
é um casamento heterossexual. E um casamento, né, além de hétero, um casamento monogâmico, onde formam-se uma só carne, onde não há relações extras conjugais. A Igreja de Cristo tem sofrido perseguições por falar, por chamar a nossa sociedade a viver esta verdade absoluta que Deus deixou para a nossa sociedade. E nesta revolução, o que nós temos visto? Casamentos bissexuais, casamentos totalmente poligâmicos, totalmente avessos à vontade de Deus. Vamos vermos aqui a quebra de um tabu. A partir dos anos de 1960, o Ocidente passou por grandes mudanças sociais. Os movimentos de constatação, principalmente da moral cristã, ganharam cada vez mais visibilidade. Com a chegada da TV, a contracultura chegou com muito mais força, de uma forma muito mais presente nos lares. Os historiadores observam, por exemplo, que a contracepção e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais a partir desta época. Dessa forma, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, passou a ser considerada um tabu a ser quebrado. A partir dos anos de 1980, cresce a indústria pornográfica e a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Sentindo a pressão social e cultural, muitos dentre os evangélicos passam a fazer concessões. E essa nova moralidade, a relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passam a ser vistos com mais naturalidade. Ok? Então a gente vai perceber que a imoralidade, ela está sendo vista de uma forma natural. Eu já falei na introdução, de uma forma natural, de uma forma natural e banalizada, né? Onde se aplaude o sexo antes do casamento, a fornicação antes do casamento, a pornografia nas redes sociais. A gente vai ver exatamente que essa contracultura, podemos falarmos hedonista, tem quebrado, né, o paradigma cristão na nossa sociedade. Tem manchado muitos que se dizem igreja, certo? O que a gente, como igreja, temos que aprender é que os padrões de Deus, eles continuam mesmo. A verdade de Deus, ela não mudou. A verdade de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus, ela é imutável. A verdade é imutável. Então a gente vê aí, hoje, as pessoas, agora com os métodos, né? Os métodos anticoncepcionais que são usados aí, são métodos que dão uma fomentação para
as pessoas praticarem o sexo antes do casamento. Infelizmente, muitos estão com essa ideologia, com essa filosofia de vida, mas nós estamos hoje aqui na nossa EBD falando para você. O sexo antes do casamento, ele é pecado, ele é condenado por Deus, certo? Não aceite isso. Cuidado com a sutileza da imoralidade sexual. Cuidado quando você estiver sozinho no seu quarto, nos vídeos, o que é que você está vendo. Tenha muito cuidado. Vamos para frente. O nosso segundo ponto. As principais distorções da sexualidade sadia. A prática da fornicação. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como a prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento, realizado por pessoas solteiras. Contudo, o termo grego usado no Novo Testamento é porneia, que dá origem às palavras já cunhadas na língua portuguesa como pornô, pornografia, etc. Possui um sentido muito mais amplo. Significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza, fornicação. Na verdade, porneia classifica as palavras prostituição, fornicação como sinônimo. Em 1 Coríntios 6,18, Paulo usa o termo com os sentidos de fornicação, prostituição, considerando como prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã, certo? As principais distorções da sexualidade sadia. O que acontece? Paulo vai usar essa palavra porneia. E quando Paulo usa essa palavra porneia, Paulo está se referindo a todo tipo de imoralidade sexual. Paulo está falando sobre a relação sexual antes do casamento, que é uma imoralidade, que é um pecado, bem como esta imoralidade ele usa em outros textos como prostituição. Então essa palavra porneia, ela vai muito além. Ela não se restringe apenas a uma fornicação que aconteceu entre a vida de dois adolescentes e dois jovens. Não. Essa palavra fornicação, ela vai muito além. Então, a revista nos ensina que nós devemos reprovarmos a prática sexual antes do casamento. O adultério. Vamos lá. Adultério não é crime, mas é pecado. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira até a revogação da lei que o regulamentava. Hoje não é considerado mais um crime. Contudo, à luz da Bíblia não deixou de ser um pecado. A Bíblia Sagrada reprova veementemente a prática do adultério. Quando o rei Davi adulterou com Batseba, o profeta Natã, amando de Deus, condenou de forma dura seu ato pecaminoso. Está registrado em 2 Samuel 11:1. Na literatura sapiencial, especialmente os provérbios, sabemos as advertências contra essa prática.
Provérbios 5, 1 a 23. Jesus e seus apóstolos condenaram o adultério. Mateus 5, 31 a 32 e 1 Coríntios 6, 9. Nós vamos vermos que a imoralidade sexual, o adultério não é um crime. O adultério não é um crime como ele se dava no período bíblico, onde duas pessoas eram pegas em adultério. A lei era um crime, a lei era matar. Né? Em alguns países é crime. Hoje, no nosso Brasil, não é crime. Não é crime perante os homens. Mas é um pecado perante Deus. É um pecado perante Deus. É uma destruição, é uma desvalorização da pessoa perante a si mesmo e a sociedade. E a lição nos remete a procurarmos, a evitarmos este ato. Este ato que sabemos o episódio triste de Davi, que pagou um alto preço por se relacionar, adulterar com a mulher de um dos seus soldados. Jesus e seus apóstolos condenaram veementemente a questão do adultério. Então, adultério não é um crime, mas adultério é pecado. Adultério fere os princípios divinos, fere os parâmetros de Deus para o teu casamento. O adultério, ele traz feridas, ele causa rupturas que jamais serão saradas. Então, a gente, como Igreja de Jesus, nós, como noiva do Cordeiro, devemos nos policiarmos, nos abstermos desta imoralidade. Homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Os cristãos que têm na Bíblia a sua única regra de fé compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. Não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética. Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Por exemplo, o caso dos gêmeos idênticos comprovam isso. A realidade tem mostrado e as pesquisas confirmam que há gêmeos que um é homossexual e o outro não. Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Claro. Vamos darmos continuidade. Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais, pois possuem a mesma constituição genética. Assim, os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta desta contrariedade à ordem natural da criação, conforme registrado na Bíblia, e não um fruto de preconceito. Então, é registrado na Bíblia como pecado, uma ordem natural,
e não um fruto de preconceito. Está em Gênesis 1, 2. No princípio, criou Deus macho e fêmea. Macho e fêmea, a sua imagem os criou. A gente vai perceber que a imoralidade sexual, ela muda a ordem natural. Então, quando a pessoa ela se relaciona com a pessoa do mesmo sexo, ela está quebrando a ordem natural, a ordem de Deus, a vontade de Deus para a vida dela. Então, não é, é porque eu nasci assim. Não existe isso. Não existe isso. A ciência não explica isso. Quem é que explica? A fé. A fé me faz entender e me faz te falar que isto é de ordem espiritual. É algo que vem do pecado. E isso é uma contradição em relação à ordem que Deus deixou. Deus deixou o homem para se relacionar com a mulher e a mulher para se relacionar com o homem. Não homem com homem, muito menos mulher com mulher. Isso é uma imoralidade que vai contra a ordem, a vontade e o projeto divino e que, mais uma vez eu repito, fere os princípios, né, da família. Vamos para o nosso terceiro ponto. O padrão bíblico para uma sexualidade sadia. O sexo atende uma necessidade, certo? O sexo, ela vai atender uma necessidade. A sexualidade sadia. Qual é a sexualidade sadia? É a sexualidade realizada dentro de um casamento. E qual é o propósito? A procriação. O propósito em primeira instância é a procriação. O sexo atende uma necessidade. O sexo ele não é realizado só por ser realizado. O sexo ele não é praticado só por ser praticado. Há um propósito em toda a criação e em todo ato que vem a partir da criação. Deus programou isso, certo? Então, a primeira necessidade é a procriação, é a prole. O sexo como complementação e satisfação, certo? Então, o sexo, ele atende à necessidade da criação, da procriação, e ele atende à necessidade, o sexo também é uma necessidade que o homem tem, que a mulher tem, para a sua satisfação, para o seu prazer, para o sexo, na verdade, é uma expressão de amor, expressão de um amor dentro de um casamento segundo a vontade de Deus. O sexo, ele atende este requisito. O pastoreio cristão e a prática homossexual. O pastoreio cristão e a prática homossexual. Mesmo reprovando o comportamento homossexual, Deus reprova, por ser incompatível com os valores cristãos,
vale-se ressaltar que os valores cristãos são valores bíblicos. A igreja não deve de forma alguma deixar de enxergar essas pessoas, os homossexuais. A igreja não pode deixar de enxergá-los como alguém que foi feito à imagem de Deus, à semelhança, que portanto também por ele, né, é amado. Então Deus ama todos. Deus aborrece o pecado. Mesmo que tenha sido desbotado pelo pecado, contudo, nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus, e como tal deve ser visto e respeitados como pessoas. A igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual, como não deve rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária dos valores cristãos. Todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como um comportamento adquirido e que, como prática, se afasta daquilo que preceitua a Bíblia sobre a correta expressão da sexualidade. Ensina e ordena o abandono e a abstinência da prática por parte daqueles que se convertem à fé cristã. A igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoa do mesmo sexo é mostrada nas Escrituras como pecaminosa. Por outro lado, acredita que o Evangelho é poderoso para transformar todo o que crê em Jesus como Salvador. Isso inclui os homossexuais. Isso inclui os bissexuais. Isso inclui o lesbianismo. Né? Então, o que a gente vê? A gente vê essas pessoas, a gente ama essas pessoas, a gente procura orientar essas pessoas que eles são amados por Deus. Agora, a prática deles é aborrecida por Deus. Mas a gente, na condição de igreja, a gente acredita, a gente crê piamente nesta verdade bendita que o Cordeiro, ele liberta. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas que esta prática, ela agride a ordem natural que Deus deixou na sua criação. Vamos para a nossa conclusão. Nesta lição, aprendemos sobre 3 dos princípios de desvios do modelo da sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério, a homossexualidade. Essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e planificados. Amém? Esta é a nossa conclusão. Aprendemos que essas 3 práticas, né, essa prática da fornicação, adultério, homossexualidade, isso são imoralidade sexual, e isto fere
os princípios morais, isso é pecado diante de Deus, e isso prejudica, a pessoa, a família e a sociedade. Que Deus possa alcançar aquele que vive esta vida e que Deus possa libertá-lo e abençoá-lo. Esta é a nossa vontade. E aquele que tem vivido a regra de fé segundo a Bíblia Sagrada, tem se abraçado com os parâmetros bíblicos para a sua casa, para a sua vida e para o seu casamento, que o Senhor continue te conservando assim. Fica aí a instrução, fica aí esta edificação espiritual para a nossa vida. Que Deus em Cristo possa continuar te abençoando, me abençoando, e que você possa aí compartilhar esse conteúdo e daí um joinha e pede aí alguém para nos ajudar no canal, se inscrever no canal, afinal de contas não custa nada. Deus abençoe, fique na paz do Senhor, até a nossa próxima EBD.